Pai, nós te agradecemos mais uma vez sermos alcançados pela tua graça, Senhor. Pai, sejamos santificados por meio da tua palavra. Dai-nos ouvidos para ouvir, Senhor, olhos para ver, e um coração apto a te obedecer, Senhor. O Santo Espírito age em nós na ministração dessa palavra, Senhor. Começar de mim, que eu possa pregar com fidelidade, ousadia, como convém. E que cada um de nós, como ovelhas do bom pastor, sejamos guiados pela tua voz, Senhor. Ajuda-nos. Temos a nossa fé, Senhor, edificada da maneira como aprove o Senhor. Pois o Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor, ministrada. Que seja assim nas nossas vidas nessa noite, que haja edificação, Senhor, e santificação, que haja crescimento espiritual, Senhor, nas nossas vidas, à medida que conhecemos a Ti. Também, Senhor, possamos conhecer a nós. Temos o nosso relacionamento contigo, Senhor, mais estreitado. Sejamos mais intimamente ligados, Senhor, a Ti, por meio da Tua palavra. Oramos pela congregação que o Senhor nos deu, Senhor, para a convivência santificada e santificadora. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros em amor. Oramos cada irmão e irmã, Senhor, de forma pessoal. Aqueles que estão aqui, aqueles que gostariam de estar aqui, não podem, não puderam. Que o Senhor nos alcance a todos, nos dando graça e conhecimento de Ti, Senhor, de forma progressiva, até que possamos atingir a estatura de varão que o Senhor tem para cada um de nós, de maturidade, Senhor. E haja frutificação nas nossas vidas que evidencie a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos ontem e temos falado ao longo dos últimos encontros no Sermão do Monte. Ontem nós iniciamos a exposição no versículo 13 e fomos levados pelo Senhor a uma reflexão um pouco mais aprofundada dessa passagem. Esperamos dar continuidade a partir dele. O título da nossa mensagem continua o mesmo de ontem: Quem somos nós? Essa passagem tão paradigmática da fé cristã, que é o Sermão do Monte, ela não representa de forma nenhuma algo inalcançável, utópico, como muitos defendem tristemente, mas essa passagem revela quem de fato é alcançado pela graça de Deus, possui em si essas características de forma marcante. E devemos procurar essas características dentro de nós. Temos sido estimulados nos últimos encontros a fazermos de maneira responsável um autoexame em relação ao nosso próprio cristianismo. E somente podemos fazê-lo se a palavra de Deus
for usada, né, como balança, como lente, para que possamos enxergar o que de fato está dentro de nós. Então, agora entrando no texto propriamente dito, o Senhor Jesus, depois de concluir a primeira parte, que são as bem-aventuranças, elas colocam a nossa perspectiva do mundo no seu devido lugar. Nós já falamos, só relembrando. Então aqui o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados e perseguidos e caluniados por causa do nome do Senhor Jesus. E então nós percebemos quanto a fé cristã, ela nos apresenta uma maneira de enxergar a nossa vida completamente diferente de como o mundo tenta, né, nos persuadir, nos influenciar. Vivemos numa época onde uma das palavras mais faladas e desejadas é a palavra sucesso, felicidade, como se fossem sinônimos que devem ser buscados a qualquer custo pelas pessoas. E como cristãos, nós não podemos aceitar esse tipo de pensamento. Nosso pensamento vai na direção contrária. E isso é muito difícil. Sabemos que isso é muito difícil, pois a nossa carne deseja as coisas que o mundo tenta nos proporcionar, deseja nos proporcionar, e nós precisamos, mais do que nunca, de um domínio próprio, tá? Que não sejamos alvos fáceis dessas filosofias seculares que tentam fazer do cristão mais um incrédulo, só que com uma roupagem diferente, né? Então, voltando agora para o versículo 13, agora o Senhor Jesus, ele nos influencia a olhar para se de fato nós temos vivido uma vida útil. Então, enquanto que aqui as bem-aventuranças, elas representam algo que a gente deve, de fato, deve olhar no sentido de características, aqui, a partir de agora, essas duas passagens que falam do sal da terra e da luz do mundo, elas nos levam a uma reflexão em relação à nossa utilidade. O que nós estamos fazendo no mundo? O que de fato nós temos feito com o cristianismo que nos foi dado? Então, é preciso que o cristão, ele se cobre. Nós temos nos equivocado de maneira muito errada, né? Quando pensamos que o ser cristão tira de nós qualquer tipo de cobrança. Pelo contrário, nós devemos nos cobrar mais do que qualquer outra pessoa. Somos, infelizmente, muito coniventes com os nossos erros, quando na verdade nós deveríamos ser mais exigentes conosco. E aqui o Senhor Jesus então diz: vocês são o sal da terra. Perceba a conjugação do verbo. Não está no futuro, vocês serão o sal da terra. Está no presente, vocês são o sal da terra. Então o cristão, ele precisa ter esse entendimento acerca da sua vida diária, desde o momento que a gente acorda até o momento em que a gente fecha os olhos para dormir. É preciso que a gente se questione o que de fato fizemos com essas horas que Deus nos deu. Hoje, por exemplo, são 19 horas e 38 minutos. Então, às 19 horas e 38 minutos, o Senhor tem nos dado oxigênio, o nosso coração tem batido, nós temos recebido alimento, vestimenta. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Nós deveríamos estar sendo o sal da terra. Como falamos ontem, o sal, ele não tem nenhum benefício em si mesmo ou para si mesmo, mas o sal beneficia os elementos que entram em contato com ele. Vimos ontem, né,
das duas utilidades mais conhecidas do sal, principalmente na época em que essas palavras foram proferidas. O sal era usado para evitar, conservar o alimento, evitar que o alimento fosse deteriorado, e também para trazer sabor. Então, quando as pessoas entram em contato com a gente, qual é o tipo de influência que a gente exerce? É preciso que a gente se questione sobre isso, pois nós não podemos viver uma vida de passividade, uma vida de neutralidade, aonde a nossa permanência nesse mundo não acrescenta nada. Então, por que nós estamos aqui? Porque nós pensamos sobre isso. Quer dizer que é só para trabalhar e pagar conta? É só para ter algum tipo de alegria transitória? Ou nós temos algum tipo de objetivo maior? E para que a gente possa pensar melhor, eu não vou me delongar, ontem a gente já conversou sobre esse versículo, mas para que a gente possa estruturar melhor a nossa linha de pensamento, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15, para que vocês possam absorver melhor aquilo que eu estou falando para vocês. No capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala de uma parábola, e essa parábola também é sobre nós, a semelhança do Sermão do Monte, e tem tudo a ver com o que a gente está meditando aqui em relação a sal e luz. O Senhor Jesus, ele diz a respeito dele: eu sou a videira verdadeira. Preste sempre atenção quando você ouvir essa adjetivação verdadeira. Por quê? Porque pressupõe que existe algo falso. Então, se há necessidade de dizer que ele é a videira verdadeira, nós devemos pressupor que existe uma videira que não é verdadeira, que é falsa. E a gente tem que saber discernir. Então, toda vez que você ouvir essa expressão, ou ler essa expressão na Bíblia, verdadeiro, verdadeira, é porque pressupõe que existe algo falso, que quer trazer a ideia de que é verdadeiro, mas não é. Como no caso do apóstolo Paulo falando dos maus obreiros, das pessoas que estão disfarçados de servos do Senhor, mas não são. Ele diz em 2 de Coríntios, eles se disfarçam de ministros de justiça. Então, eles se disfarçam. Aqui, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, mais uma vez aqui vemos a Trindade, o Pai e o Filho. E o meu Pai, Deus Pai, é o agricultor. Todo ramo, preste atenção, todo o ramo. Na Bíblia a gente também tem que prestar atenção quando o todo está sendo falado. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, o que Jesus está apresentando aqui é a possibilidade de você estar na igreja, que é o corpo de Cristo, de você ter algum tipo de experiência espiritual com Cristo e não ser de Cristo. Pois, no Sermão do Monte, nós que já lemos o Sermão do Monte, sabemos que o Senhor Jesus disse que a forma de conhecer a árvore é pelos seus frutos. E aqui, mais uma vez, usando esse mesmo pensamento, ele diz: não tem fruto. E se não tem fruto, esse ramo não tem propósito. Ele está ocupando inutilmente o seu espaço. E a Bíblia nós aprendemos desde o princípio, em Gênesis, que Deus não criou nada inútil. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar utilidade em algumas coisas. Ontem mesmo eu falei sobre barata, apareceu uma. No final do estudo, quando o irmão estava tirando, não foi? O pano, apareceu uma barata. Acho que ela ouviu, né? Falou de barata, deixa eu ir lá. Então, às vezes a gente tem... Qual é a utilidade de uma barata? Irmão, se os cientistas não sabem, ela tem, né? De repente eles até sabem. Eu que não estudei ciência suficiente. Mas Deus, tudo que Deus criou
Ele criou com um propósito específico. E lá em Gênesis a gente vê que tudo que Deus criou foi bom. Foi bom. E quando Ele criou o ser humano, homem e mulher, quando Ele fez os dois e deu essa ordem de multiplicar, de povoar a terra, de usufruir de todo o projeto de criação que Ele tinha feito, Ele diz: isso é muito bom. E aí entra o pecado, que é muito ruim, estraga tudo. Então preste atenção: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, quem é ele aqui? É o agricultor. Jesus vai dizer em outra passagem: toda árvore que o meu Pai não plantou, Ele vai arrancar. Então, Ele, Deus, está no controle de tudo e de todos. Isso tem que dar para nós, que somos seus filhos, paz. Se o meu Pai está no controle de tudo, se eu sei que o meu Pai me ama, independente do que esteja acontecendo comigo, eu tenho paz, pois eu sei que o meu Pai quer o melhor para mim. É assim que um cristão vive a cada dia e cada momento do seu dia, por mais difícil que seja. Nós bem sabemos como pode ser difícil o dia, né, de alguém. Glória a Deus por isso. Ele corta, e todo o que dá fruto, você, amém? Quem é o que dá fruto aqui? Vocês, amém? 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 Graças a Deus. Contagiante. Vocês são sal, tem que contagiar. Todo que dá fruto, ele limpa. E a gente não tem noção que palavra é essa. A palavra aqui é podar. E você sabe como se poda uma árvore? Tem uma tesoura que corta ela. Então vai tirando aquilo que está atrapalhando o crescimento, né? Então, quando a gente vê assim, limpa, a gente acha que é uma coisa mais tranquila, né? Não, aqui é podar e dói. Nos dizeres do apóstolo Paulo: eu esmurro o meu próprio corpo. Isso é podar. É a gente arrancar o olho, por exemplo, que está nos fazendo pecar. Isso é o que? Podar. Tirar o pé, decepar o pé que está nos fazendo pecar. Isso é podar. Decepar a mão que está nos fazendo pecar. O que é isso? É podar. Açoitar um filho que ama. O que é isso? Podar. Entende? É isso que Jesus está falando aqui. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, não ficar lendo a Bíblia com pressa. Eu tenho que ler o Evangelho de João todo em uma semana, porque senão, irmão, é melhor você nem começar desse jeito. Estude. Você quer estudar o Evangelho de João todo? Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Mas faça isso de uma maneira que seja proveitosa. Às vezes você vai conversar com a pessoa diz: pastor, eu acabei de ler a Bíblia toda, que alegria. Sim, e aprendeu o quê? Nada. Nem se lembra do que leu. Então qual é o proveito disso? Para a gente conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer. Então aqui ele diz: ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa. E qual o propósito de limpar você e a mim? Qual é o propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito. Não foi isso que a gente já falou aqui? Para que produza mais fruto ainda. Lembra da parábola que o Senhor diz: olha, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que foi que o que tinha 5 fez? Negociou mais 5. E o outro, mais 2. E o Senhor elogiou. Então, é isso que você tem que fazer com a vida. A gente vai aprender aqui no Sermão do Monte o mesmo princípio, sendo abordado da seguinte forma: ajuntei para vós outros tesouros no céu. Então, será que hoje a gente depositou alguma coisa na nossa conta celestial? Será que houve alguma ação da nossa parte? Houve algum tipo de pensamento, houve algum tipo de relacionamento entre nós e Deus que acrescentou algo na nossa conta celestial? Ou você nem se preocupou com isso? Então,
É preciso que a gente se cobre, irmão, se a nossa vida está tendo algum tipo de utilidade para Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, só tem benefício para a gente se for para a glória de Deus. Senão não tem benefício. A gente pode ganhar o mundo inteiro e naquele grande dia perder a alma. Então é preciso que a gente veja com seriedade que tipo de vida a gente tem vivido, quando todo dia, várias vezes por dia até, às vezes é necessário, porque você faz uma coisa de manhã, de repente de tarde você tem outro tipo de programação, você tem que pensar, e aí? Qual o proveito disso? Vós, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a importância da pregação. Cada pregação, irmãos, é um podar, é um limpar progressivo. Permanecer em mim. Olhe, permanecer. Esse verbo está no imperativo. Você tem que se esforçar para permanecer. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui já tomou banho de mar? Deixa eu lhe dizer que tomar banho de mar não é pecado, não. Ir para a praia também não é pecado. Pode ser, mas o só ir não é. Então você está lá, na praia. E você vai dar um mergulho. Será que vai ser fácil para você ficar no mesmo lugar parado? Não. Por quê? Por conta das ondas, da correnteza. Não sei se você já tiver essa experiência. Esses dias eu levei minhas filhas para tomar um banho de mar de noite. É um dos horários mais seguros de ir para a praia, que tem ninguém. De noite. E a minha filha mais velha ficou na beira do mar, não quis entrar, a mais nova que queria entrar. E aí a gente ficou com essa nossa filha, com a minha filha mais velha como referência. A gente entrou aqui, deu uns 3 minutos, a gente estava aqui. Não precisou fazer nada. A onda levava. E aí a gente teve que voltar de novo. A onda levava. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a vida faz isso com você e comigo. Você acha que você está no mesmo lugar, você só acha. O mundo está te influenciando. O mundo te influenciou o dia todo. Por meio de outdoor, por meio de televisão, de rádio, por meio de conversas que você teve, até conversas que você não teve. Na internet que você tem no palma da mão. Meus pais têm 75 e 76 anos, respectivamente. E eles mexem com a internet no celular. É mais questão de idade, você pega uma criança de 3, 4 anos, eles sabem mexer no celular. Vê vídeo no YouTube. Isso tudo nos influencia, irmãos. E na maioria das vezes a gente nem percebe. Alguém manda um vídeo de uma coisa sem graça, de uma piada que só o mundo é que dá risada e a gente dá risada também. Por quê? Se a gente ganha mais do mundo. Pastor, e é pecado dar risada de algumas coisas? É. Com certeza é pecado. É pecado até ver algumas coisas e dirá dar risada. Então, mas ninguém viu eu dando risada. Cuidado, porque Deus viu. Os demônios também. Eles estavam lá, então quer dizer que ele gosta disso, né? Mas vou botar mais. Para o pensamento dele ficar bem sujo. Precisa ninguém saber que o seu pensamento está sujo. Deus sabe. Olha, irmãos, tem algo que nós, como seres humanos, sabemos fazer muito bem. A gente já nasce com essa predisposição, é dissimular. Nós somos pessoas naturalmente dissimuladas. Por mais que a gente tenha a gente diga assim, não, eu falo a verdade, eu sou uma pessoa que sempre... Mentira, a gente é dissimulado. A gente é dissimulado com a gente mesmo. A gente diz, às vezes a gente está triste, a gente finge que não está. Às vezes a gente ganha alguma coisa, a gente finge que não ganhou nada só para ninguém não pedir. A gente vai para a escola quando é pequeno, leva um pacote de biscoito e come escondido. Então, isso acompanha o ser humano. Alguns mais, outros menos, nós temos todos que lutar contra isso.
Então, quando ele diz permanecer em mim, significa que permanecer nele é algo que para a gente vai ser extremamente custoso. Às vezes a gente pensa que permanecer em Cristo é fácil. Se fosse fácil, essa congregação aqui, ela não tinha 40, 50 pessoas, ela tinha mais de 500. Porque eu já batizei mais de 500 pessoas ao longo desses 12 anos. E muitas hoje me desejam mal. E muitas hoje já fizeram mal para mim, como pagamento do bem que eu tentei fazer. Faz parte. Eu não questiono, não. A gente estudou isso. Então, permanecer é extremamente custoso. Por isso que a maioria das pessoas não permanece. E Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então ele diz: olha, vocês têm que permanecer em mim. Mas normalmente a gente que aprendeu as doutrinas da graça, que são todas verdadeiras, que fique bem claro. Mas é Deus que escolhe, mas é Deus que é soberano, mas é Deus que está no controle. Mas a gente é responsável. Quando Deus dá uma ordem para a gente é responsável por dizer sim, por dizer não, e por arcar com as consequências dessa resposta. Os irmãos oraram para ver se o telhado estava bom, né, depois do concerto. Aí Deus enviou, né? Vamos ver agora se ele resiste. Até porque os irmãos trabalhando no telhado estão aqui. Se tiver alguma goteira, já sabe, olha, é ali que tem que consertar. Né? Olha como Deus é maravilhoso, né? Podia subir em outro momento, mas na hora do culto é para poder saber. Eu fico maravilhado com a soberania de Deus e também com a responsabilidade que Ele nos deu. Então aqui ele fala: pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo? E olha que passagem linda, porque essa passagem fala desses dois princípios que eu disse para vocês: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então você permanece nele, mas à medida que você permanece nele, você entende que você não pode produzir fruto em si mesmo. Então quando você vive um dia e você sente que aquele dia representou algo, por quê? Porque você fez algo de útil para o reino de Deus, você sabe que só fez por causa dele. E quando você não faz, você não fez por causa dele? Não, por sua causa mesmo. Pastor, essa brincadeira eu não gosto. Quer dizer que tudo que é de errado sou eu, e tudo que é de bom é de Deus? Pois é assim. E não é brincadeira, é sério. É sempre assim. Em virtude do pecado, em virtude da bondade de Deus, de não desistir de nós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós, o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Para o pessoal que gosta de ter uma carreira solo, né? Eu sou um cristão com carreira solo, é eu e Jesus. Não, é só você e você, porque Jesus não está com você quando você abandona o corpo. Isso fique bem claro. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma pessoa que tem comunhão com Deus e que se satisfaz em não ter nenhuma pessoa que tem comunhão com Deus próximo a ela. Por quê? Porque o Senhor nos criou para que fôssemos pessoas sociáveis. O Senhor Jesus nos deu uma família, que são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. E nós devemos buscar estar em família, juntos, como está escrito em Hebreus 10, nós lemos ontem. Hebreus 10, que estejamos juntos. Quanto mais a gente percebe o avanço do mal, devemos estar juntos, admoestando uns aos outros ao amor e às boas obras, juntos. Então ele diz, vocês têm que permanecer. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui é importante parar e pensar. Há uma afirmação
É algo que o Senhor está dizendo, tem que acontecer. Como assim, pastor? Não entendi ainda. Você vai entender, em nome de Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, se você está em Jesus e Jesus está em você, tem que ter fruto. Se não está tendo fruto, então Jesus não está em você e nem muito menos você nele. Então é isso que a gente tem que entender. São passagens como essa que a gente tem que entender para que haja uma motivação na nossa vida para a gente se cobrar mais em relação ao cristianismo. Preciso que a gente se cobre mais do que o mundo nos cobra. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, há algum tipo de benefício que o mundo possa proporcionar sem Cristo? Não. Ah, pastor, mas aí eu fico com um problema, porque tem gente que não é cristão que faz um monte de coisas boas. Você pensa que essas coisas são boas. O diabo também, mas Deus não. Então, nada que glorifique o homem pode ser visto como algo bom. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aquele que vive por vista vai chegar a essa conclusão errada. Ele vai olhar e vai dizer, está vendo, aquela pessoa está fazendo algo bom. Ela está distribuindo comida aos pobres. Aí você diz, tá, a comida não foi o que necessita, é. Bom, aí você chega mais perto. E essa pessoa está dizendo, olha, eu estou dando essa comida aqui para você porque não existe Deus. Se Deus existisse, Ele daria comida para você. Quem existe, quem é o Deus verdadeiro, somos nós. Nós é que devemos cuidar uns dos outros. Sabia que isso é uma filosofia que nega a existência de Deus? Então, no mundo tem vários tipos de correntes filosóficas. Algumas, as pessoas acreditam sem nem saber que corrente filosófica que ela acredita, mesmo acreditando. Então, uma pessoa olha para você e diz, está vendo? Você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer nada. É a gente que tem que fazer. Mas está escrito na Bíblia assim. O que a gente acabou de ler? Sem mim, nada podeis fazer. Mas a pessoa que está distribuindo o alimento, na maioria das vezes, qual é o pensamento dela? Se eu não fizer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Como assim? Deus fez você? Então, quando nós olhamos para determinadas atitudes, como cristão, é sempre importante que a gente veja o que está por trás da cena. O que está por trás. Então, para a gente que vive num regime onde o sistema eleitoral é planejado para que dê errado, então você vê que de 2 em 2 anos, né, de maneira bianual, a cada 2 anos, alguém vai dizer que gosta de você, que quer muito te ajudar e que precisa do seu voto para fazer isso. Ele gosta muito de você, ele quer te ajudar, ele quer melhorar o local que você está e ele precisa que você vote nele. O que está por trás disso? A gente sabe, irmãos. Pois é, a gente deveria ter esse entendimento em relação a tudo que está por trás. Então, o cristão deve tomar muito cuidado com aquilo que está por trás. O apóstolo João, mesmo servo de Deus que escreveu esse evangelho, ele escreveu também 3 cartas que estão na Bíblia. Com certeza ele deve ter escrito muitas outras, mas essas 3 estão na Bíblia. Deixa guardado aqui 1 João. Vamos em 1 João. Pastor, a gente nem começou o sermão do monte, ó. Vai o Senhor de novo, né? Calma, irmãos. Vamos conhecer a Bíblia. É legal demais conhecer a Bíblia e saber que somos conhecidos dela. 1 João.
1 João é uma passagem muito parecida com o Sermão do Monte, porque também nos ajuda a analisar o nosso cristianismo. Então, aqui em 1 João, o apóstolo João ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 15, tá certo? Vamos lá? Não ameis o mundo. Parece que o apóstolo João escreveu isso na nossa época. Nem parece que ele escreveu isso há 2 anos atrás, porque naquela época não tinha shopping center, não tinha estádio de futebol, não tinha time de futebol, não tinha videogame, computador, tantas coisas que hoje roubam a nossa atenção, né? Tantas coisas que hoje a gente deseja, né? Essa questão, por exemplo, arquitetura, designer de interior, né? Cozinhas que são feitas sob medida, gavetas que você com o dedo consegue mover, materiais que são usados, que pode cair água, né? Acho que é madeira náutica, né? Pode cair água e aquele móvel não vai inchar. Rapaz, existe essa... Existe, mano. Existe. Por isso que hoje o pessoal quer ganhar dinheiro. Tá vendo? E olha que o apóstolo João escreveu, não tinha nem luz elétrica quando ele escreveu isso. E o pessoal já amava aquele mundo que não tinha a sedução que tem hoje. Imagine hoje como a gente é muito mais suscetível a isso. Não ameis o mundo. Irmãos, a gente é tão suscetível a isso que a gente é capaz de amar o mundo e dizer que ama a Deus. E glorificar a Deus pelo amor que a gente sente pelo mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que coisas? Todas. Todas as coisas. Pastor, o senhor vai dizer isso que eu estou pensando? Vou. Se você estiver pensando nisso, eu vou dizer. Se você ama o seu pai, sua mãe, mulher, filho, filha e sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Está incluso aqui. Não ameis. A gente ama a Deus. E o que a gente sente pelo próximo tem que ser um reflexo do amor a Deus. Senão o amor que a gente sente pelo próximo não é verdadeiro. Se alguém ama o mundo, e olha que coisa, se alguém ama o mundo, então pode acontecer de um cristão amar o mundo, infelizmente. Demas que o diga, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E agora? Faz como? Porque assim, pastor, eu sou crente, mas eu amo o mundo. Tem um monte de coisa no mundo que eu amo. Isso é se você for sincero, né? Porque tem gente que ainda vai tentar disfarçar isso. Então, o grande desafio é aquilo que a gente falou. Tem que podar, tem que lutar contra esse desejo que vai existir na sua vida e na minha. Então é como uma erva daninha, ela vai crescer. Se você deixar um campo sem cuidado, a erva daninha vai crescer. De onde é que essa erva daninha veio? Precisa plantar erva daninha? Não, ela cresce. Você deixa um campo sem cuidar, 5 anos depois você volta. O que é que você vai encontrar lá? Mato. Você fala, mas quem plantou esse mato aqui? Precisa. Vai crescer naturalmente. Agora, se você quiser comer laranja, você tem que plantar uma árvore. Se você quiser comer, né, jaca, você tem que plantar e cuidar e esperar. Então, aqui ele diz, versículo 16: porque tudo, pronto. Tudo que há no mundo, a gente pode definir em 3 coisas: concupiscência da carne, um desejo que a gente sente. Então a carne fala disso, desse desejo natural. Então, você vai no supermercado, e quem vai no supermercado sabe como as coisas aumentaram o preço, não é? Então, você tem vontade de comer carne, mas seu dinheiro só dá para soja. E
Glória a Deus. E dá pra soja. Aleluia. Esses dias os irmãos falaram que a placa de ouro estava quanto? 24 mil reais. Ah, eu comprei de 20. Tem que ir lá. Hoje é Barbosa. Estava lá, estava 20 reais. Ah, rapaz, os irmãos disseram que estava 24, 28. Deixa eu pegar logo uma placa aqui para mim. Então, ele está dizendo aqui, cuidado, tudo que é no mundo, concupiscência da carne. Então, você vai ter uma vontade incontrolável de satisfazer necessidades que são necessidades humanas, mas a grande questão é que a gente não pode colocar essas coisas em primeiro lugar. Por exemplo, irmãos, talvez você diga que para você não faz diferença nenhuma, glória a Deus pela sua vida, mas assim, é a mesma coisa para você dormir no chão e dormir no colchão? Se é para você, para mim não é. Eu tenho problemas ortopédicos sérios. Quando eu durmo no chão, que eu levanto, meu filho é todo entrevado. Eu faço isso toda semana, quando minhas filhas vão dormir comigo. Aí elas ficam na cama, eu fico num colchonetezinho assim, que ele é como se estivesse no chão, né? No outro dia, a coluna está dizendo, oi, tudo bom, estou aqui. Então, quem sabe, qualquer coisa você pergunta ao irmão Paulo, né? Que comprou um colchão, acho que ano passado, não foi? Então, você tem um problema de dormir, determinados colchões fazem até massagem, sabia? Sabe que tem colchão elétrico agora? Qualquer coisa tem um irmão ali, você pergunta para ele, é verdade ou não é? Tem uns colchões que você tem um controle remoto, você aperta esse motor remoto. Vai dizer que você não é, irmão? Você passou o dia, o irmão Fábio, o dia todo pintando, fazendo coisa, a coluna doendo, deita no colchão, vai. Rapaz, esse negócio é de Deus. Quanto é o colchão? 20 mil reais. Para isso não é de Deus, não. 20 mil reais. Já pensou? Se você diz assim, minha vida só vai ter sentido quando eu comprar esse colchão. Isso que é concupiscência da carne. É quando você... É bom você dormir. Mas você não precisa de um colchão de 20 mil reais para dormir. Mas o mundo vai tentar te convencer que você precisa. O mundo vai tentar te convencer que você precisa gastar muito mais para se alimentar bem. O mundo vai tentar te convencer que você precisa gastar muito mais para se vestir. Porque são todas coisas que a gente de fato precisa. E o Senhor sabe delas. Concupiscência da carne. Então é algo que faz parte da nossa estrutura humana. A gente precisa se vestir, a gente precisa comer, a gente precisa dormir. A gente tem necessidades fisiológicas. São características do ser humano. Mas a gente não pode colocar elas em primeiro lugar. Elas não podem ser a razão da nossa existência. Tem uma filosofia, inclusive, que ensina isso, né? O hedonismo. Ele diz que a razão da existência do ser humano é a busca da satisfação. Então, qualquer coisa que de fato torne a sua vida mais satisfatória, coloque todo o seu esforço nela, porque é isso que dá sentido à vida. Você sentir satisfação ou prazer, como é a palavra que eles preferem usar. Então, se dedique completamente para que esses momentos de satisfação se multipliquem na sua vida. Você sabia que essa ideia por si só não está errada? Não, pastor, está errada do cão. Não, porque o cristão, ele tem isso com Cristo. Cristo sempre nos dá satisfação e prazer. Aí você vê que o inimigo, ele perverte. Diz, não, você vai satisfazer-se com as coisas do mundo. Aí vem o religioso e diz, a gente não busca satisfação de jeito nenhum. Não, a gente busca em Cristo. E a gente encontra. Olha como é o perigo de se você ser uma pessoa religiosa. Não seja religioso, seja espiritual. A concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos, ela vai além da concupiscência da carne. Porque a concupiscência dos olhos, ela vai tentar te convencer que você precisa de coisas que você não precisa. Mas você vai cobiçar essas coisas. Num exemplo que está lá no Sermão do Monte. Vamos imaginar que você orou a Deus, você é crente,
Você se sentiu uma pessoa, né, que faltava algo e você orou a Deus e Deus enviou um companheiro, uma companheira. E agora você é uma pessoa casada com um crente ou uma crente, porque é só assim que pode, né? E aí você casou, mas aí você tem 3, 4 anos de casamento e você já começa a dizer, mas uma só pessoa assim já não sei se faz sentido. E aí você vê alguém passando e aquilo te dá concupiscência. Eu acho que essa pessoa seria muito melhor companheiro ou companheira do que a pessoa que eu estou agora. Aí você, como é uma pessoa correta, você vai se divorciar do seu atual companheiro ou companheira para se casar com essa nova pessoa. De jeito nenhum, você está maluco? Isso é a concupiscência dos olhos. Não foi o que Davi sentiu com Betseba? Então aquilo que você coloca o olho e você cobiça. E a gente tem um mundo, irmãos, que tem até uma ciência para isso, que é o marketing e propaganda. Pessoas que passam o tempo inteiro arranjando uma forma de convencer a você e a mim que a gente precisa de determinadas coisas para a nossa vida ter sentido. Se tem uma época da existência humana que as pessoas estão debaixo desse ataque da concupiscência dos olhos, é agora. Eu já disse, todos os meios de comunicação voltados para isso, outdoor, rádio, televisão, internet, tudo para produzir em você, em mim, concupiscência. Você já tem um aparelho telefônico que a gente chama de celular, e ele está bom. Ah não, mas lançou o novo. Você já viu que loucura, irmãos? Aqui no Brasil nem tanto, né? Até por conta do poder aquisitivo, mas não se engane, no Brasil também. Mas nos Estados Unidos, muito mais, até pelo consumismo de lá, e pasmem, muitos, mais de 50% dos americanos se apresentam como evangélicos, viu? Então você tem um iPhone 12 que você comprou, não tem nem 6 meses, mas não foi o 13. O que você vai fazer? Não, você precisa comprar o 13. Porque o 13 é muito melhor do que o 12. Você não pode ficar para trás. Concupiscência dos olhos. O tempo todo. O mundo tentando me seduzir e a gente caindo. Por isso que a gente não pode amar o mundo, irmãos. E finalmente, a última cartada. Soberba da vida. O que é a soberba da vida? Irmãos, de maneira muito simples, né? Para a gente não entrar numa ideia filosófica aqui. De maneira muito simples, soberba da vida é quando você pensa que sabe mais do que Deus. Então, Deus está te dizendo, não vá por esse caminho porque é caminho de morte. Você diz, ó Deus, para a maioria das pessoas seria caminho de morte, mas eu sou eu. Eu sei que aqui eu tenho que ter mais cuidado do que ali. Então aqui eu vou tomar cuidado, mas não vai acontecer nada comigo. Como assim, pastor? Não vos enganeis. As más conversações produzem... O que elas fazem? Corrompem os bons costumes. Ah, não, mas isso é com a pessoa. Com fulaninho, com fulaninha. Comigo? Não, eu sou super, ultra, mega, power crente. Então eu posso conversar com quem quer que seja, quantas horas que for, eu não deixarei de maneira nenhuma que isso atinja a minha fé ou influencie ela. Você pensa isso mesmo? Então quer dizer que você sabe mais do que Deus. Não vos enganeis. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não, eu não vou plantar nada. Então se eu não plantar nada, vai nascer cardos e abrolhos. É isso que a terra vai dar. Lá em Gênesis, você nunca leu não? Não, eu não vou plantar nada, mas daqui a pouco vai brotar um belo jardim. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui com as pernas pro ar. É isso mesmo que você pensa? Quando a pessoa diz, Deus tem que me abençoar, porque eu pedi para Ele fazer uma coisa, Ele tem que fazer. Não é o que as pessoas chamam de oração? Tem nada a ver com oração na Bíblia, mas hoje oração é isso. É você exigindo de Deus que Ele faça uma coisa como se Ele tivesse a obrigação de fazer. Isso é soberba da vida.
é quando você não só acredita, mas insiste e dissemina uma ideia que é contrária àquilo que Deus já revelou. E esse tipo de posicionamento Deus abomina, ainda que seja em forma de oração. Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Eu não sei, irmãos, eu acho que eu atraio esse tipo de coisa, né? Esses dias uma pessoa me mandou uma espécie de vídeo, né? A pessoa sabia que eu era cristão, né? E eu acho que querendo mostrar que também era cristão. A pessoa mandou um vídeo dizendo, era um suposto pastor que estudava medicina, ou que era formado em medicina e neurologia, alguma coisa assim que mexia com o cérebro. E aí pastor assim, e mais 2 outros pastores, e esse cientista, eu não sei se é cientista ou o que é, dizendo que quando uma pessoa ora, uma determinada parte do cérebro que estimula a inteligência, ela é ativada. Tá vendo que coisa maravilhosa? Eu digo, gente, esse povo é doido. Eu não estou entendendo, não. E disse assim, que se você dobrar o joelho, a parte é mais ativada ainda. E eles começaram a dar aleluia. Eu falei, eles estão louvando o quê? Que eu não estou entendendo. Então, quem dobrou o joelho, orou, pediu qualquer coisa, pronto, cérebro. Irmão, então, tem gente que devia ser prêmio Nobel. Não estou vendo ninguém sendo prêmio Nobel fazendo isso. Não é só fazer isso que a parte da inteligência é ativada. Tem umas coisas assim, sabe, que só acredita quem não lê a Bíblia. Por que esses falsos mestres ganham tanto espaço? Então a soberba da vida é isso, é quando um falso mestre diz uma coisa errada para você e você nem se preocupa em verificar na Bíblia se o que ele está te dizendo é certo ou errado. Por quê? Porque aquele tipo de engano encaixa com o seu tipo de pensamento. Então uma pessoa que quer ser rica, ela vai numa dessas igrejas da prosperidade, você acha que ela vai se preocupar em filtrar o que o falso mestre está pregando? Não encaixa. Ele está dizendo que Deus vai me tornar mais rico ou rica. Encaixou, agora eu não quero isso. Deus tem esses evangelismos de hoje, né? Deus tem um plano maravilhoso para você. Ah, encaixou, eu também tenho para mim. Isso é a soberba da vida. É quando você insiste, e aquilo tem nada a ver com perseverança, o nome disso é obstinação. De maneira obstinada, você se dedica àquilo que Deus disse para você não fazer, ou você deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e você ainda nutre a expectativa de que no final vai dar certo, e mais ainda, que Deus está te abençoando mesmo você fazendo aquilo de errado. Isso é a soberba da vida. A gente encontra no Éden. Você vai comer do fruto e não vai morrer. Mas Deus disse que ia morrer. Não, Deus estava mentindo. Deus estava brincando. Não, Deus não brinca e nem mente. Então olha o perigo. Porque isso é como se você estivesse descendo uma ladeira. Então começa com a concupiscência dos olhos. Depois começa com a concupiscência da carne. Depois vem a concupiscência dos olhos. E finalmente, a soberba da vida, que não vai ter consequências para as minhas ações. É isso que o mundo vai tentar te convencer todos os dias. Então aqui, para que a gente possa concluir, e olha que Senhor, me ajuda. Tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, o que significa a palavra procede? É de onde a gente tira outra palavra, procedência. Significa de onde isso vem. Qual a procedência disso? Então é preciso que você analise a sua vida. Será que hoje você viveu algo que o mundo aplaude ou que Deus fica feliz? O que a sua vida representou hoje no mundo espiritual? No mundo físico talvez você já saiba. Talvez até tenha sido algo que para você no primeiro momento foi agradável. Deixa eu te dizer, você acha que Davi, quando pecou com Batseba, ele achou ruim? Você acha que ele achou? Não.
O pecado, irmãos, ele sempre vai parecer no primeiro momento bom. Muito bom. Lembram da árvore, do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim? Quando Eva olhou, quando Eva se viu influenciada pelaquilo que a serpente tinha falado para ela, é verdade, esse fruto é muito bom. Para dar conhecimento, é agradável, ele deve ser muito saboroso. Como Deus, sendo bom, me proíbe de ter acesso a algo tão bom assim? Você acha que esse tipo de pensamento ficou lá no Éden, com a serpente? Não, é o pensamento do mundo inteiro hoje. Ainda hoje, milhares de anos depois. Os crentes estão lotando as igrejas e dizendo: mas como Deus que é bom, permite que eu tenha um casamento que é horrível. Como Deus que é bom, permite que eu tenha tantos problemas na minha família. Como Deus que é bom, permite que eu tenha tantos problemas na minha vida profissional. Como Deus que é bom, permite que eu tenha tantos problemas de saúde. Como Deus que é bom, permite... E a lista é imensa. Não é assim que o inimigo continua influenciando a mentalidade da maioria dos evangélicos? Por quê? Porque parece que Deus tem a obrigação com a gente de nos dar uma vida de sonhos aqui na terra e mais ainda no céu. É isso que a Bíblia ensina? Não. Mas as pessoas estão preocupadas com o que a Bíblia ensina? Não. As pessoas estão preocupadas em satisfazer a sua própria vontade e ainda ter alguém que diga que Deus aprova aquele tipo de comportamento. Por isso surgem as instituições religiosas, para bater palma. Então, o pessoal chega nessa época de frio, aqui no Brasil, né? Junho, julho, o pessoal quer encher a cara. Então diz que é um festejo de quê? De João. E nós vamos, esse João não, é ainda pior. Eles dizem que estão celebrando o nascimento de João Batista, que nem bebia. Eu vou tomar um licor, encher a cara, em homenagem a João Batista, que nem bebia. Olha que coisa, irmão. Vamos fazer uma quermesse. E a gente não é só beber, a gente vai também se empantufar. A gente vai comer até sair pelo ouvido. Canjica, milho, sei lá, né? Tudo que for, né? Nessa época. Porque é São João. Imagina João vendo bolo. Você come a história, rapaz. Raça de víboras. Acabou a festa. A pessoa pega o nome de João Batista, o maior homem nascido de mulher, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, para justificar uma festa que só tem pecado. Mas a gente nem pensa nisso. Não há quermesse para levantar um dinheirinho para a igreja. Você já viu como os evangélicos fazem São João sem João? Mas a gente tem essa soberba da vida, né? Não. Isso é para os outros que são fracos. Eu sou forte espiritualmente. Eu posso tomar a minha cerveja sem jamais ficar embriagado. Não é não, irmão Paulo? O irmão Paulo foi pintar a casa de uma pessoa, foi pintar bem. De repente a pessoa que se dizia que era crente abriu, não foi? Irmão, quer? Ele disse, foi lá fazer o quê? Então, porque não tem problema o crente beber. É verdade, não tem problema o crente beber. O problema é se embriagar, não é isso mesmo? Pronto. Tá certo. Você já viu alguma pessoa embriagada sem beber? Alguém? Você já viu gente que disse assim, vou tomar só um copinho e depois bateu o carro, morreu, desmaiou? Você já viu? Várias, é só você viu no noticiário. E aí? Você vai pagar para ver? Sua vida é uma roleta russa? A gente não só foge do mal, irmãos, a gente foge da aparência do mal.
Mas as pessoas não, elas não ligam muito para isso não. Né? É muito melhor a gente ficar discutindo se pode ou não pode beber do que a gente viver uma vida santa. Versículo 17, para a gente fechar essa parte aqui, provavelmente o culto. Ora, o mundo passa, o pessoal que vive em busca de uma satisfação aqui no mundo vai passar. O máximo que você vai conseguir é, como dizem, né, as pessoas famosas quando estão perto de morrer: eu vivi uma boa vida, eu tenho ótimas recordações da minha vida. O rico também, de Lucas 16. Você acha que a vida dele era ruim? Você acha que quando ele se lembrava dos dias que ele viveu regaladamente, ele dizia: como minha vida foi miserável? Era assim? Mas ele morreu e acordou aonde? Você sabe. Imagine, a pessoa chega no final da vida e diz: eu vivi uma ótima vida, tenho ótimas recordações. Sim, e Deus, como foi? Suas recordações são recordações espirituais? Porque as recordações espirituais também são boas. São tão boas que Paulo dizia: eu quero muito ir para o céu, o céu é maravilhoso, mas viver servindo a Deus aqui na terra é também muito bom. Mas a gente sabe quando uma pessoa diz: eu tive uma vida muito boa, ela não está falando isso. Ela está falando que conseguiu comprar a casa que sempre quis, que conseguiu se casar com a pessoa que sempre amou desde o ginásio, e que aí se casou com essa pessoa que conheceu no ginásio e teve 60 anos de um casamento super feliz, com filhos e netos maravilhosos. Meu Deus, que vida boa! Se dedicou, estudou, teve um ótimo emprego e viajou nas férias e tem ótimas fotos para provar isso. Aí morreu. E aí? O mundo vai dizer que essa pessoa foi para onde? Está num bom lugar. Irmão, eu não chamaria o inferno de bom lugar, mas vai, né? Se a pessoa acha que é bom. Cuidado. Eu tenho me esforçado pela graça de Deus, sem a graça não há qualquer esforço que seja útil, para que você entenda, e que eu também, que o mundo está tentando nos seduzir o tempo todo. E na maioria das vezes a gente nem percebe. Só quando é uma coisa assim muito gritante, né? Aí a gente, isso daí não. O mundo está exagerando. Mas se for uma coisinha assim mais tranquila, né? É capaz da gente até dizer: aí já é fanatismo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Olha, concupiscência que a gente já entendeu, do olho, concupiscência da carne. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se a gente voltar para o capítulo 15 do Evangelho de João, você vai ver lá: eu escolhi vocês para que vocês deem frutos que durarão para sempre. Até hoje, irmãos, eu quero voltar lá para onde a gente começou, que foi Sermão do Monte. Até hoje, eu e você, quando lemos a Bíblia, a gente ouve falar do primeiro crente. Quem foi o primeiro crente? Vale 10 pontos, começa com A, termina com Bel, Abel. Ele morreu, ele teve uma vida curta. A gente fala dele até hoje. Fala como? De maneira boa ou ruim? De maneira boa ou ruim? Boa. Inclusive em 1 de João, Abel era de Deus, mas o seu irmão Caim o odiava e assassinou. Por quê? Porque era do maligno. Lá em Gênesis não diz, mas aqui em 1 de João diz: ele era do maligno, por isso ele assassinou o seu irmão, porque as obras do seu irmão eram boas e as de Caim eram más. Percebe porque muitas vezes o mundo não nos odeia? Porque a gente não tem sido cristão suficiente para isso. A luz só incomoda as trevas se ela estiver acesa. Se a luz estiver apagada, incomoda as trevas? Não.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Perceba, irmãos, para nada mais presta. Ah não, eu não concordo. Eu acho que presta para um monte de coisa. Pois é, pode prestar para você. Para Deus não. Deixa eu te mostrar o que está escrito aqui nessa passagem. E hoje a gente vai concluir nela de novo. Você vê que eu queria muito sair, mas né, quem manda é o Senhor. A gente está aqui só para obedecer, pelo menos eu. Né? Se eu for estar aqui ensinando para você alguma coisa de mim mesmo, não vai ter edificação para ninguém, nem para mim. Então, olha que coisa. Abra comigo rapidamente, a gente já vai concluir nessa passagem. Fique tranquilo, 5 minutinhos a gente vai concluir, até porque é o tempo da chuva já, né? Liberou, vocês já vão para casa em paz, vai ser maravilhoso, maravilhosa a noite de vocês. Então, Malaquias, ele vai falar algo assim que eu não sei para você, mas para mim é sempre que eu leio, é assim, algo muito difícil de entender, né? Do ponto de vista assim, humano, né? A gente entende porque a Bíblia, pela graça do Senhor, abre a nossa concepção espiritual do mundo e das coisas. Mas, do ponto de vista humano, o próprio Lutero, né, ele disse uma coisa assim que escandalizou muito na sua época e que até hoje escandaliza. Ele disse que bares e determinados estabelecimentos de má fama, que eu não vou dizer aqui o nome, eles causam menos mal do que as falsas igrejas. A gente diria isso? Não, a gente não diria, porque a gente é higienizado demais para dizer esse tipo de coisa. A gente é religioso demais para falar assim. A gente diz, não, é melhor um centro espírita que dá assistência médica e dá alimento para pessoas carentes, do que se ali tivesse uma boca de fumo, né? Uma coisa mais atual, né? Essa questão de drogas. A gente não diria isso, a gente diria isso. Se a gente não dissesse, a gente pensaria, né? Não, ali era antigamente uma boca de fumo, agora não, é um centro espírita, pelo menos melhorou. Você acha mesmo que melhorou? Ou mudou o demônio? Pastor, assim, pode ser que tenha mudado o demônio. Era um demônio classe 1, agora é um demônio classe 2, né? Será? A maior manifestação do mal na história da humanidade ainda vai acontecer, com o aparecimento do homem da iniquidade. A gente chama ele de anticristo, a Bíblia diz assim. Mas as pessoas vão olhar para ele como um servo do diabo? Não. O mundo inteiro vai reverenciar ele como Deus, como uma pessoa que faz coisas dignas de aplauso. Você sabia disso? Olha o perigo da gente ter uma mente influenciada pelo pensamento secular, pelas filosofias do mundo, sem nem saber. Então aqui, versículo 6 de Malaquias 1, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que vocês têm, né, compromissos ainda hoje, vão orar bastante, tenho certeza disso. O filho honra o pai, o filho honra o pai, o servo a seu senhor. E agora Deus faz uma pergunta, é Deus que está falando, por meio do profeta Malaquias. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quem é que está perguntando onde está a honra? Deus. Se Deus fizesse essa pergunta para nós, a gente diria que a gente está vivendo uma vida que honra a Deus? As nossas ações é que tem que responder, mais do que as nossas palavras. E ele diz, se eu sou o Senhor, e ainda a ideia, qual é o seu povo nem respeita ele. E a gente vai ver aqui a comparação. A comparação é com um líder político, com um líder civil, social, aquela pessoa que tem um tipo de liderança humana, é mais honrada, é mais respeitada do que Deus. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Começa por quem? Pelos sacerdotes. A quem mais é dado,
mais será cobrado. Quando o povo perece porque lhe falta conhecimento, a responsabilidade é do povo, mas a responsabilidade é maior daqueles que deveriam ensinar o povo e que muitas vezes não fazem. Porque se o fizerem, o povo vai persegui-los. Eles não querem ser perseguidos, eles querem ser aplaudidos. Essa verdade acompanha toda a Bíblia. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E o Senhor responde: oferecei sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo. Está falando para quem? Para Ananias e Safira. Pastor, Ananias e Safira é lá no Novo Testamento. Pois é, não foi assim que aconteceu? Vocês oferecem pão imundo. O que é um pão imundo, irmãos? É qualquer coisa que a gente traga do mundo para dentro da casa de Deus, achando que o mundo pode de alguma forma melhorar a casa de Deus. O mundo pode de alguma forma nos ajudar na nossa compreensão de Deus. Não, o mundo não pode. Vós dizeis: em que desprezamos? Vocês oferecem pão imundo no meu altar, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Imagine o povo hoje na igreja, quando você fala contra o pecado e mostra o pecado, a pessoa ainda fica com raiva de você. E ainda diz: não julgueis. 99,99% das vezes que alguém diz não julgueis, ele está querendo dizer: eu sei que estou pecando, me deixe em paz com o meu pecado. A maioria das vezes, assim, é isso que a pessoa quer dizer, mas aí usa um versículo bíblico fora do contexto. E ele diz aqui, versículo: nisto que pensais, nisto que você pode às vezes nem fazer, mas você pensou. Você pensou nisso. Tem uma história, e conto isso como verdadeira, viu? Já ouvi isso em algumas pregações, até no livro. Um senhor, né, que se dizia cristão, ele trabalhava com pecuária. Tinha uma espécie de pequena fazenda, né, propriedade rural, que tirava subsistência para ele, para sua família. E de repente, a vaca que eles criavam deu 2 bezerros. E esse homem disse, né, para a esposa e para os filhos: estou muito feliz, ela deu 2 bezerros, vai ser um da gente e um do Senhor. Aí a esposa perguntou: qual é o da gente, qual é o do Senhor? Disse: não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos criar eles da mesma forma, eles vão crescer, quando eles tiverem idade suficiente, a gente vende um, oferece ao Senhor, né, o valor, e o outro a gente vende e fica para a gente. Passou mais ou menos 2, 3 anos, quando eles estão crescendo, um deles caiu num barranco e morreu. E aí o homem voltou para a esposa, estava muito triste, disse: o bezerro do Senhor morreu. E a esposa perguntou: mas vem cá, se você tinha dito que a gente só ia decidir isso depois, quando eles já tivessem crescidos e prontos para serem entendidos. Não, eu disse isso de fato, mas no meu coração eu já tinha escolhido aquele para ser do Senhor que morreu. A gente é assim. Quando a gente quer justificar o injustificável. A pessoa sabe que se esfriou. A pessoa sabe que perdeu o primeiro amor, mas não admite. Eu estou muito decepcionado ou oada com a igreja. Não. Você perdeu o primeiro amor. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Não, eu me afastei porque minha vida está cheia de coisas, eu preciso, para glorificar a Deus, dar um bom testemunho na minha casa. Você vai dar um bom testemunho na sua casa se afastando da casa de Deus? Não consigo entender essa equação. Não bate com a Bíblia. Não era melhor a pessoa admitir? Eu esfriei. O mundo me pegou de jeito. A maldade se multiplicou, eu esfriei. Aí é o primeiro passo
para o arrependimento. Mas enquanto a pessoa não reconhecer, nunca vai se arrepender. Jesus disse para os fariseus: se vocês dissessem que eram cegos, eu curaria vocês. Mas vocês dizem o quê? Que enxergam bem. Então não tem sentido de eu curar vocês. Então aqui o Senhor diz, concluindo: nisso pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Imagina uma pessoa que vem para a igreja no domingo e não ceia. Esse é o pensamento da pessoa. A mesa do Senhor é desprezível. Eu ceio se eu quiser. E ainda estou certo ou certa. Por quê? Porque eu decido o que é melhor para mim. Então quer dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Não, então eu vou ceiar, mesmo sabendo que eu estou ceando indignamente. Então a mesa do Senhor continua desprezível. Percebe quando a gente lê, como a gente deve ler a Bíblia, nos assusta. Não sei se assusta vocês, a mim assusta. A mesa do Senhor é desprezível. Quem de nós diria isso? Mas a gente pensa às vezes. Quando a gente coloca as coisas de Deus em segundo plano, em terceiro, quarto, em quinto. Versículo 8: quando trazeis animal cego para sacrificar-lhes, não é isso mal? Quando você traz para Deus aquilo que não é o seu melhor, e você sabe disso, e você ainda diz no seu íntimo: Deus sabe que eu não posso dar o melhor agora, porque o melhor eu tenho que usar para mim, porque senão não vai ficar bom a minha vida. Aí a gente vai voltar para onde a gente começou a brincar. Quer dizer que sua vida é satisfação? Quer dizer que a sua vida só tem sentido se as suas vontades estiverem sendo satisfeitas? Nós não fomos criados para glorificar a Deus, em primeiro lugar. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, e todos vocês já leram Levítico e sabem que isso não podia acontecer. E a responsabilidade de examinar os animais que seriam usados no sacrifício era de quem? Do sacerdote. Mas os sacerdotes pensavam o seguinte: era um pensamento muito parecido com os pastores de hoje. Se eu for falar isso, a pessoa vai pegar um animal, vai levar embora e eu vou ficar sem nada. A gente sabe que uma parte dos animais oferecidos era usada para manutenção do sacerdote. Então é melhor um pouco do que nada. Já me aconselharam: pastor, se continuar pregando desse jeito, a igreja vai esvaziar. Pastor, se o senhor pregasse de maneira mais tranquila, a igreja estava maior, as ofertas seriam maior, e aí ó, ok, Jesus já não estaria mais aqui com a gente. Olha a igreja de Laodiceia. Estava tudo indo bem aos olhos humanos. Mas quando o Senhor veio para a igreja, disse o quê? Eu nem estou aí dentro. Eu estou na porta, do lado de fora. Porque vocês fizeram isso. Então, quando a gente observa que a pessoa vem e diz: mas essa pregação foi dura demais. Irmãos, uma pregação ser dura demais não existe. A pregação só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe pregação dura e mole. Não existe pregação saborosa e pregação desagradável. Não. A pregação ou é fiel ou é infiel. Só existe isso. Mas as pessoas têm vários tipos de adjetivo, né? Pregação maravilhosa, me arrepiei tudo. Um negócio assim, né? Eu não sei como foi. Diz o Senhor, versículo ainda, né? 8. E quando trazeis o coxo, não é isso mal? Ora, apresenta-o a teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Então você vai dar um presente para uma pessoa que você quer que fique feliz com aquele presente. Então vamos imaginar, você marido, vai dar um presente para a sua esposa, e aí você compra para ela uma chuteira do seu número. Sua esposa
esposa calça 38, você calça 41, você compra 41. Aí você diz, meu amor, eu te amo. Mas esse presente eu nem vou usar. Oh, que pena. Não tem problema não, eu uso. Mas era para você, assim, Deus sabe. Que quando eu comprei essa chuteira, era para você, para te agradar. Mas aí você não quer, vamos desperdiçar as coisas. Isso não glorifica a Deus desperdiçar as coisas. Então eu vou usar para você ficar feliz, tá bom? A gente faz assim com Deus. Ó Deus, eu estou fazendo isso para o Senhor. Sabe, eu vou comprar essa casa caríssima para o Senhor. Eu vou gastar mundos e fundos com maquiagem, cirurgia plástica, porque eu quero ficar bonito, bonita para o Senhor. E a cara de pau. Ó Deus, eu estou bem longe da tua casa, eu estou bem longe de ser um servo de Deus, porque a minha vida é vivida para que eu ganhe bastante dinheiro, mas eu estou ganhando esse dinheiro para o Senhor. Assustador, né, irmãos? Versículo 9. Agora, pois, suplicai em favor de Deus que nos conceda da sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Ah, Deus aceita qualquer coisa, só se for o seu Deus, porque o da Bíblia não é assim não. Vocês esqueceram o que aconteceu com os filhos mais velhos de Arão? Eles foram trazer qualquer coisa, e ainda era para agradar a Deus, mas eles trouxeram fogo estranho, e Deus os matou. Ananias e Safira trouxeram bastante dinheiro, porque eles venderam o campo. Eles guardaram uma parte do dinheiro. Então, que coisa. Tomara, e aqui, irmãos, é o que me assusta mais. Isso daqui é o que me assusta mais, assim. Versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Ele está dizendo, quem dera tivesse alguém de coragem para fechar a porta da igreja e dizer, hoje não vai ter culto se vocês quiserem cultuar a Deus da forma como vocês estão cultuando, de qualquer jeito, então não vai ter. Se alguém fizer isso, diz que o quê? Que a pessoa está o quê? Religioso, quer mandar para a igreja! Tesouro! Mas vem cá, não é para a gente ser santo? Não é para a gente aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque são esses adoradores que o Pai procura. E a gente vai ver as pessoas entrando na casa de Deus de maneira displicente, vivendo um cristianismo completamente irreverente, e a gente não vai falar nada. A gente vai ficar calado, por quê? Porque se falar a pessoa vai achar ruim, né? E vai embora falando mal. Mas irmãos, a gente já leu as bem-aventuranças. Não devia estar surpreso com isso. Eu não tenho prazer em vós, irmãos, ouvir isso de Deus dói. Em você que veio para cá hoje, e com certeza foi custoso para você estar aqui hoje. Um dia chuvoso, cansativo. Pela graça de Deus estamos aqui. E depois de tudo, você volta para casa, ora, e Deus diz, pois é, você foi lá na minha casa, você ouviu o sermão, mas isso não mudou a sua vida. Eu não tenho me agradado por você. Se você ouvisse isso de Deus, você continuaria buscando a Deus, ou você fugiria desse Deus e iria atrás de outro? Muitas pessoas estão tendo a segunda escolha. A gente está vivendo uma vida que a gente não aceita ser repreendido por Deus, é assustador. Como crianças que não aceitam a correção dos pais. E ainda ameaçam. Vamos denunciar no conselho tutelar. Rapaz, quem foi que ensinou para essa criança no conselho tutelar? Você não pode me matar de castigo não, viu? Olha o estatuto da criança e do adolescente, viu? Sai, demônio!
Não sabe contar 2 mais 2. Mas sabe que se bater leão, está toda criança e adolescente. Por quê? Porque o mundo é assim. Para você ficar com medo de educar os seus filhos. E se você cobrar, não, mas você não está na escola, você tem que se esforçar. Não, pai, não é assim não. Cada pessoa tem um tipo de inteligência. Mas, rapaz, você está me ensinando filosofia na sua escola? Não, meu pai. Mas eu tenho isso dentro de mim. Claro que você tem, né? O cão está aí. A gente vê essas coisas no nosso dia a dia, mas a gente nem liga as peças, né? Acho interessante uma frase que eu li de um pastor que dizia, olha, se a gente não se dedicar em educar as nossas crianças, Satanás tem se dedicado para educá-las do jeito dele. Cuidado, pais, e eu me incluo. Pais e mães, crentes. Versículo 11, concluindo aqui, perdoe pelo horário, irmãos, já devia ter concluído há mais tempo. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Parece uma contradição, né? E cara, as pessoas que são de Deus envergonham o nome de Deus, e o nome de Deus cresce e cresce. Por mais que a gente seja péssimos servos, Deus não vai deixar de salvar aqueles que Ele vai salvar. Então, mas cuidado. É por isso que a gente vive debaixo de uma realidade que dói. Todos da parábola receberam talentos. E esses talentos eram valores materiais, mas a gente pode aplicar também como algum tipo de dom, né? Não espiritual, mas algum tipo de dom. Um recebeu 1, o outro 2, o outro 5, não é assim? Mas o que recebeu 1, meu Deus, ele só tinha que ganhar mais 1. Mas foi esse justamente que decidiu não fazer nada. Por quê? Porque aquele que é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito. Se você diz que você não tem tempo para Deus agora, não ache que se você tivesse todo o tempo do mundo, você se devotaria para Deus, porque você não se devotaria para Ele. Desde o nascente do sol até o poente, grande é o meu nome entre as nações, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O Evangelho vai ser pregado até os confins da terra. A grande questão, e eu concluo aqui, é: a gente vai participar disso? A gente está participando da obra de Deus? Porque a obra de Deus vai ser feita. Nós estamos sendo chamados a participar dela. Nós estamos sendo capacitados a fazer ela. Mas se a gente não quiser fazer, ela vai ser feita. É por isso que às vezes você vai ver uma pessoa fazendo o serviço de 100. Fala, rapaz, essa pessoa não para. Pois é, por quê? Porque não tem ninguém para fazer. Devia ter. Devia cada um estar fazendo o seu quinhão, mas não tem. Então Deus capacita às vezes uma pessoa para fazer a tarefa de 20, 30 pessoas. Por exemplo, aqui na nossa congregação, pelo tempo decorrido, já era para ter no mínimo uns 4 ou 5 pastores. Vamos usar até uma palavra que eu não gosto, mas pastores auxiliares. Onde estão? Pois é, também não sei. Por quê? Porque ser pastor é trabalho. Pregar nem tanto. Pregar a gente se prepara um sermão, né? A gente até pode copiar um sermão e apresentar, ensaiar de frente para o espelho. Chega aqui, né? Fala alto, nessa hora eu vou falar mais baixo, nessa hora eu vou para frente, nessa hora eu vou para trás. Encena e prega o sermão. Mas pastorear é outra coisa. Totalmente diferente.
A seara continua sendo grande. E os ceifeiros continuam sendo poucos. Então que a gente tenha, irmãos, esse pensamento nessa noite. Qual é o nosso papel na obra de Deus? E pare de achar que você é muito pequenino. Eu falo porque eu sinto isso. E eu estou errado. E peço perdão ao Senhor e Ele me ajuda. Às vezes a gente pensa, Senhor, mas é tão pequeno, e eu sou tão pequeno, e a gente não tem condição. Mas vem cá, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E essa expressão não quer dizer que Ele só tem ouro e prata. Não, essa expressão diz, tudo que tem valor no mundo pertence a Deus. Tudo. Se Ele quiser que você tenha isso, se isso for extremamente necessário, vai chegar até a gente. Mas eu posso garantir para você que para a gente fazer o que Deus está mandando, tudo que a gente precisa já está nas nossas mãos. Talvez a gente nem tenha percebido ainda, mas já está aqui. Porque Deus jamais mandaria você e eu fazer alguma coisa sem nos capacitar, sem nos proporcionar todos os meios para concluir a tarefa. Porque esse foi o pensamento do servo que escondeu o talento. Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem mau. Deus é mau. Pois é, Ele disse que colhe onde não plantaste. Deus colhe onde não planta? Não, só tem colheita porque Ele planta. Mas olha o pensamento de tantos. Deus está me exigindo fazer coisas que Ele sabe que eu não posso. É mesmo? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, até com o que a gente pensa de Deus. Porque Deus é aquele que sonda mente, corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a te servir, Senhor, da maneira correta. E a estimular os meus irmãos nesse mesmo ofício, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito nos encha, para que a Tua graça abunde nas nossas vidas e que de fato venhamos a ser quem devemos ser, sal e luz, Senhor. Embaixadores, meu Deus, que privilégio indescritível, somos embaixadores Teus. Somos a luz do mundo, Senhor. Só falar isso para nós já é algo impensável, inimaginável, Senhor. Nós, meros pecadores miseráveis, sendo colocados, Senhor, como luz do mundo. E foi o Senhor que nos colocou em tal lugar. Por isso não nos deixe, Senhor, retroceder. Não nos deixa, Senhor, nos esconder, mas que estejamos confiantes no Teu poder que eficazmente opera em nós. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abunde em graça soberana na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.